Um. Tudo bem, meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Que grande satisfação poder estar aqui nesse trabalho organizado pela equipe EBD em Questão. Agradeço ao pastor André Moreira pelo convite que me fez para estar aqui participando com vocês. E cumprimentando o pastor André, eu também deixo meus cumprimentos, minha saudação a todos os queridos pastores, superintendentes, coordenadores, a todos os líderes de EBD e vocacionados, que de repente não estão, neste momento, atuando com liderança de escola dominical ou liderança de igreja, mas que são vocacionados por Deus e estão em preparação, em treinamento, para que no tempo certo, determinado por Deus, possam assumir a frente de trabalho que o Senhor já lhes tem reservado. Uma boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua família, sobre seu lar. Eu venho a este evento virtual falar sobre o tema erros que precisamos evitar no estudo e no ensino. Esse tema, irmãos, como inclusive eu tinha combinado com o pastor André, ele é um dos capítulos, na verdade, do livro de minha autoria. Alguns de vocês aqui já tiveram a oportunidade de lê-lo. O livro Reflexões Contundentes sobre Escola Bíblica Dominical, publicado pela editora de Santa Catarina, uma editora nova, a editora Ensinai. Um livro de 137 páginas e, ao total, 20 capítulos, onde eu compartilho aqui um pouco de minha experiência enquanto líder de escola dominical, nessa última década e meia, que o Senhor tem me concedido trabalhar como superintendente, professor de escola dominical, coordenador, como hoje sou, na Igreja Assembleia de Deus, em Campina Grande, estado da Paraíba. E o capítulo 11 desse livro é justamente o capítulo onde eu falo sobre erros para se evitar no ensino, no estudo e no ensino da palavra de Deus. Eu, inclusive, vou ficar aqui com o livro em mãos para usar o próprio livro como roteiro para a minha ministração. Os irmãos que depois desejarem adquirir esse livro poderão entrar em contato conosco ao final, no tempinho que tivermos. Nós deixaremos aqui todos os nossos contatos, nossas redes sociais para os irmãos nos seguirem, nossos contatos de WhatsApp, Telegram, para os irmãos também estarem adquirindo esse livro, se desejarem. Deus também me concedeu a graça de, antes dele, escrever outros 3 livros. O livro A Mensagem da Cruz, O Amor que nos redimiu da ira, o livro Biblifixe, Formando a Geração da Palavra, e o livro Poder Pentecostal, reafirmando nossa doutrina e experiência à luz das Escrituras. Meus irmãos, algumas das coisas que eu vou falar aqui hoje poderão ser um beabá para muita gente, especialmente os mais veteranos. Nós estamos aqui contando com a participação que nos deixa muito honrados, do pastor Caramuru, que é alguém cujo ministério, cujo trabalho nós temos acompanhado há vários anos, através dos estudos que ministra no YouTube para professores de escola dominical. Então, alguma coisa que eu falar aqui hoje poderá ser, e certamente será, o beabá para muitos de vocês que são professores experientes, veteranos, lideranças que já estão aí na estrada da escola dominical há muitos anos, décadas, talvez. Entretanto, como disse Paulo, nunca é pesaroso para mim dizer a vocês as mesmas coisas e é segurança para vocês. Então, mesmo quando nós estamos estudando o mesmo assunto que nós já estudamos outrora, não deixa de ser relevante para nós estarmos sempre revisitando aqueles mesmos temas. E para os professores novatos, os professores que estão começando a ganhar experiência no ensino da palavra de Deus, muito daquilo que eu irei falar será certamente uma novidade importante e interessante para lhe encaminhar bem no ensino da palavra do Senhor. Bem, eu digo no meu livro Reflexões Contundentes sobre Escola Bíblica Dominical, na página 75, onde eu inicio o 11º capítulo, que nós poderíamos listar 30 ou mesmo 300 erros, ao invés de apenas 3 que eu trago aqui nesse capítulo,
e que eu também estarei compartilhando aqui com vocês. São muitos os ajustes necessários na nossa escola dominical a nível de Brasil. A escola dominical é uma escola muito grande, a maior escola de educação bíblica e teológica no mundo, a mais popular, aquela que envolve o maior número de recursos humanos e o maior alunado, né? O maior corpo docente e discente, a nossa escola dominical, fundada lá por Robert Hicks, na Inglaterra, no século XVIII. E, naturalmente, devido à sua pujança, devido ao seu tamanho, ela também se faz acompanhar de muitos desafios e de deficiências que são corriqueiramente notadas aqui e ali. E, como eu disse, eu poderia listar 30 ou 300 deficiências, 300 erros, equívocos, a posturas indevidas, inadequadas, que nós precisamos corrigir enquanto líderes de escola dominical, gestores de escola dominical, professores de escola dominical. Mas, para sermos econômicos, eu estarei aqui abordando 3 erros que nós precisamos evitar no nosso preparo e na nossa ministração de aula. Eu digo que o intuito não é promover a crítica pela crítica. Não é apenas aqui fazer apontamentos do que está errado, porque erra quem apenas aponta o erro sem apresentar solução. Nós faremos uma crítica porque a crítica ela é necessária, é preciso sermos muito honestos na avaliação que fazemos, da nossa liderança, da nossa prática pedagógica, da qualidade do nosso conteúdo. Enquanto professores e líderes de EBD, nós temos que ser muito honestos. Não temos que ter nenhum medo, nenhum receio de nos autoavaliarmos e até mesmo de permitirmos que outras pessoas nos avaliem, especialmente se pessoas mais experientes, se pessoas mais acostumadas com esse trabalho, pessoas vocacionadas, formadas, capacitadas, que têm uma história bem-sucedida na escola dominical. Nós não temos que ter nenhum receio de sermos instruídos, orientados, corrigidos, para sermos aperfeiçoados para a obra do Senhor. Mas o meu intuito aqui hoje com esse tema não é apenas a crítica pela crítica, porque é muito fácil a gente criticar, né? Quando a gente se propõe a criticar e a falar mal, muita gente se junta em volta de nós para atacar pedras. Agora, quando é para construir o muro, para trazer a solução, aí poucos se oferecem, poucos se voluntariam. Nós pretendemos aqui oferecer orientações, percebendo a realidade, lendo a realidade, discernindo a realidade, detectando as deficiências, oferecer orientações que corrijam comportamentos equivocados no púlpito ou nas salas de aula da escola dominical. Porque muito do que eu vou falar aqui também se aplica a pastores, pregadores, conferencistas, tanto quanto a professores de EBD. Então, mesmo você que é um pregador da palavra de Deus, um líder de igreja, um pastor de igreja, poderá ter proveito em muito daquilo que estarei compartilhando aqui hoje. E, ao mesmo tempo que oferecemos uma crítica honesta e orientações sinceras, nós pretendemos ajudar os expoentes cristãos, pregadores e ensinadores, a prosseguirem rumo à excelência da pregação ou ensino. Como diz o livro dos Provérbios, capítulo 9, versículo 9. Dá instrução ao sábio e ele será mais sábio ainda. Dá entendimento ao entendido e ele avançará, ele crescerá, ele multiplicará. Então, ninguém é tão deficiente que não possa ser corrigido. E ninguém é tão bom que não possa ser aperfeiçoado. Se nós nos sentimos confortáveis e sentimos que estamos no caminho certo, então temos que melhorar, nos aperfeiçoar, progredir. E se nós percebemos que há falhas em nós, temos também que, com muita franqueza e humildade, nos permitir ser tratados, aperfeiçoados, melhorados. Eu gosto de Tiago, meu xará, quando ele diz na sua carta, capítulo 3, versículo 17, que a sabedoria, entre as várias características que ele elenca ali para a sabedoria, Tiago diz que a sabedoria é tratável. E a palavra tratável ali significa
aquilo que aceita ser tratado, aquilo que se permite ser melhorado, aperfeiçoado. Então, a verdadeira sabedoria, ela nunca se julga suficiente, ela nunca se julga soberana, ela nunca se julga excelente em absoluto. Ela sempre se percebe passível de melhora. Ela sempre se percebe necessitada de aperfeiçoamento. Então, se você é sábio, e eu creio está me dirigindo a pessoas sábias, a educadores cristãos, tenho certeza que você vai se permitir ser aperfeiçoado naquilo que você perceber necessitar se aperfeiçoar. Bem, primeiro erro a se evitar no estudo e no ensino. Eu elenco aqui o abuso do achismo. O abuso do achismo. O que é isso? É claro que no estudo particular da Bíblia, que nós fazemos em nossa casa diariamente, como também no estudo público das Escrituras Sagradas, na nossa escola dominical, nós vamos, na medida que vamos lendo texto, estudando texto, no próprio labor hermenêutico, exegético, enquanto você está estudando as palavras, a organização das frases, a construção do parágrafo, o texto e o contexto, é natural que você já vá ali formando opiniões, pareceres ainda superficiais, que vão se confirmar ou não na medida que aprofundamos e expandimos nossa investigação. É natural que no primeiro momento, no primeiro contato com o texto bíblico, ou mesmo com o texto teológico, a revista, outros materiais que você pesquisa, você comece pensando, eu acho, eu penso, minha opinião. É natural que seja assim. Até que você vá se fundamentando cada vez mais na medida que se aprofunda na investigação do texto sagrado, a ponto de você dar lugar ao que a Bíblia de fato e de verdade ensina enquanto doutrina, ao invés de continuar sustentando uma mera opinião pessoal que você já percebeu não corresponder à verdade das Escrituras. Eu costumo dizer que o homem ele opina, mas Deus não opina. Deus não tem opinião sobre nada. E não é porque ele seja ignorante, óbvio que não. É porque Deus não tem opinião. A voz de Deus não opina sobre nada. Deus tem verdade. Deus tem a verdade absoluta. Deus tem um conhecimento perfeito e absoluto. Deus tem doutrina. Deus tem dogmas. Quem tem a doutrina perfeita e absoluta não precisa opinar. Ele traz a verdade. E o professor de escola dominical, o pregador, o pastor, o obreiro, ele trabalha com a palavra da verdade. Então ele vai pesquisando, e na medida que ele vai pesquisando, ele vai naturalmente construindo uma opinião, até que ele perceba que a sua opinião final é e precisa ser condizente com o que as Escrituras afirmam categoricamente. E aí ele já não fala mais de minha opinião, ele fala o que as Escrituras dizem. Há, inclusive, textos obscuros, textos difíceis, que abrem um leque de possibilidades interpretativas, né? Aqueles textos cuja interpretação a gente não consegue ser dogmático, porque são textos de interpretação obscura, difícil, polêmica, controversa. Nessas situações, é válido que cada um de nós tenha a nossa opinião. E Paulo ele entende isso de tal modo que lá na Carta aos Romanos ele diz: cada um esteja seguro em sua própria convicção, em sua própria opinião, em sua própria certeza, naquelas coisas que não são essenciais, naquelas coisas que não são fundamentos inamovíveis da fé cristã, matéria basilar para a salvação. É natural também que isso aconteça, que nós tenhamos uma opinião, uma impressão particular acerca de um determinado texto, quando muitas vezes outro intérprete tem uma opinião, um entendimento, uma conclusão diferente da minha. Ok, não tem nenhum problema. Agora, o que é que eu destaco aqui como sendo erro? É o achismo. Esse é o erro a se evitar. E o que é achismo? Na página 76 eu digo. É aquela prática cômoda e negligente de opinar sobre tudo e nunca buscar um embasamento bíblico e teológico sério.
comprometido com as regras da hermenêutica e da exegese. Porque tem muita gente que fica só no eu acho que, eu penso que, minha opinião aqui. Por quê? Porque não mergulhou o fundo no texto. Não foi diligente. Ele foi negligente, é o contrário da diligência. É a negligência. Ele foi negligente. Ele pegou apenas um versículozinho, sabe aquele tipo de pregador que gosta de pregar 1 hora baseado apenas em um versículo, e muitas vezes um versículo fatiado em 3 partes. Olha, irmão, vou pregar nesse versículo aqui na parte C do versículo. Aí prega 1 hora só na parte C, sem nenhuma conexão com a parte B, com a parte A, muito menos com o contexto imediato ou o contexto remoto a que aquela passagem faz jus, né? Então, esse é um tipo de pregador, de professor, de ensinador que não tem compromisso com a interpretação correta, adequada das Escrituras Sagradas. E por não examinar o texto dentro de seu contexto, ele não vai ter fundamento para desenvolver uma pregação, para desenvolver uma aula. Então, a cada pergunta que surgir, a resposta dele vai sempre começar assim: eu acho que, olha, minha opinião, olha, eu penso que. Professor, quando fala eu penso que, eu acho que, minha opinião, pregador que abusa demais dessas expressões, está ali uma evidência de que ele não tem o devido domínio do conteúdo. Não se preparou adequadamente para ministrar aquela lição. Eu sigo dizendo aqui, o achismo é o abuso do eu acho que, eu penso que, minha opinião é que, sem um compromisso com o que o texto bíblico realmente diz, quer seja no texto ou no seu contexto. O pregador, o professor, o pastor, o obreiro, o teólogo, o escritor, que se propõe a examinar, como Jesus nos diz que devemos ser, ou devemos fazer, né? Examinar, aquele que examina, aquele que pesquisa, aquele que investiga as Escrituras, ele vai ter muito mais condições de dizer, como Jesus disse ao diabo lá no deserto: está escrito. Foi assim que Jesus venceu Satanás no deserto. Está escrito, está escrito, está escrito. Mesmo quando Satanás citou a Bíblia mal interpretada e mal aplicada para Jesus, Jesus não disse a Satanás, mas a minha opinião não. Está escrito. Jesus sempre refutou nas 3 tentações do diabo. Jesus respondeu a Satanás dizendo: está escrito. Isso mostra o compromisso que Cristo tinha com as Escrituras Sagradas. Você vai lendo os evangelhos de Jesus Cristo, especialmente os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e você percebe o compromisso que os evangelistas tinham com as Escrituras que eles tinham disponíveis em sua época, a saber, as Escrituras do Antigo Testamento. Veja, por exemplo, só nos 4 primeiros capítulos de Mateus. Você nem precisa ler muito para perceber isso. Só nos 4 primeiros capítulos de Mateus, você percebe o compromisso que Mateus tinha em mostrar como o Cristo encarnado é o cumprimento das muitas profecias feitas no Antigo Testamento. Mateus sempre vai dizendo, como está escrito, para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Assim deve ser o ensinador da palavra de Deus. Eu escrevi o livro, o segundo livro de minha autoria, é o livro intitulado Biblifixe, né? Tá até com a capinha nova. Biblifixe. E eu digo justamente neste livro que o pregador, o pastor, o obreiro, o crente de modo geral, ele tem que ser biblificado. Ele tem que ter Bíblia na ponta da língua. Ele não quer dizer que ele tem que ser um sabe-tudo, tem que ter Gênesis 1 a Apocalipse 22 na ponta da língua. Não, não é isso. Não estou falando apenas de decorar, de memorizar textos bíblicos, versículos bíblicos. Não é isso. O ensinador da palavra de Deus, ele tem que conhecer a Escritura Sagrada. Ele tem que conhecer o texto dentro do seu contexto. Ele tem que entender qual é o tipo de gênero naquele texto, se é uma parábola, se é uma epístola, se é uma profecia. Ele tem que entender o que são símbolos, tipos e figuras. Ele tem que entender se a profecia diz respeito ao povo de Israel, a nações gentílicas, a um rei em específico, a Jesus Cristo ou à igreja, para não sair aplicando à igreja aquilo que foi dito para Israel, aquilo que já se cumpriu em Cristo.
Ele tem que saber discernir, distinguir o que é lei mosaica, o que são os preceitos cerimoniais, morais, cívicos da lei. Ele tem que saber discernir essas coisas. E na medida em que ele foi inquirido, questionado, perguntado em sala de aula, o professor biblificado, ele quase sempre, tanto quanto possível, iniciará sua resposta dizendo assim: a Bíblia diz que está escrito no livro tal. O profeta fulano de tal disse assim, olha, Jesus Cristo ensinou dessa forma. Os apóstolos doutrinaram. Aquele professor biblificado, ele é diferente. De quando em quando vai acontecer, como disse, diante de um texto cuja interpretação é polêmica, obscura, difícil, é natural que ele dê a sua opinião, mas ele vai, inclusive, devido ter conhecimento, ele vai até oportunizar aos seus alunos conhecerem outras opiniões, outras linhas de interpretação daquele mesmo texto. Por quê? Porque ele estudou, porque ele pesquisou, porque ele aprendeu. Ele pode até oferecer alternativas aos seus alunos, mas ele sempre vai, de modo geral, mostrar para o seu aluno o que a Bíblia diz. Porque a escola, ela não é uma escola de opinião dominical. É uma escola bíblica dominical. Portanto, a Bíblia deve ter primazia em nossas aulas. O compromisso do professor tem que ser antes e acima de tudo com a Bíblia. Antes mesmo de estar comprometido com o credo da sua igreja, a confissão, o catecismo da sua igreja. Antes mesmo de estar comprometido com o texto da revista da EBD. Tem um capítulo, inclusive, no meu livro, Reflexões Contundentes, que eu digo, é justamente o título do capítulo do livro, né? Deixa eu ver aqui qual é exatamente o capítulo, onde eu digo: a revista da EBD, capítulo 15, a revista da escola dominical não é infalível. Não é infalível. Com frequência eu tenho detectado erros, alguns erros banais, de cunho gramatical, histórico, mas outros erros mais graves, inclusive até de cunho doutrinário e teológico, e a gente corrige lá no nosso trabalho do EBD Inteligente. A revista não é infalível, mas tem aquele professor inexperiente, muitas vezes apegado em excesso à tradição da sua igreja, aos periódicos da sua denominação, e ele leva o conteúdo da revista para a sala de aula como sendo a verdade absoluta, como sendo um outro livro canônico da Bíblia Sagrada, e não é. Mas o professor biblificado, até isso ele sabe discernir. Quando o que está dentro da revista confere com as escrituras e quando não confere. Ele é um crente bereano, como aqueles crentes lá de Bereia, em Atos, se não me engano, Atos capítulo 17, que mesmo ouvindo o apóstolo Paulo e sua comitiva missionária pregar, iam lá todos os dias na Bíblia que eles tinham em mãos naquela época, que era o Antigo Testamento, para conferir se o que Paulo e os seus amigos pregavam estava condizendo com as escrituras. Então, meus irmãos, o professor de escola dominical, ele tem que ser biblificado. Não pode, irmãos. Ele não pode abusar do achismo, da achologia. Ele tem que ser um bom estudante de bibliologia e de teologia. Eu até digo aqui, o estudante expositor da Bíblia precisa, como disse Paulo a Timóteo, manejar bem a palavra da verdade. A Bíblia é a palavra da verdade. E a nós, obreiros da palavra, ministros da palavra, compete-nos manejá-la bem. Gosto do que diz o pastor Walter Brunelli, da Igreja Assembleia de Deus Bereana, em Vila Mariana, São Paulo. Pastor Walter Brunelli, autor, inclusive, de uma teologia sistemática para pentecostais em 4 volumes, ele disse certa feita que a Bíblia na mão do pregador é como um bisturi na mão de um médico. Qualquer erro pode ser fatal. E é verdade mesmo. E olha que, no meu entender, o pregador tem ainda mais responsabilidade diante de Deus do que o médico. Por quê? Porque o médico está trabalhando apenas com a saúde de seu paciente, enquanto que o professor da EBD, o pregador, o ensinador, o pastor, está trabalhando com a eternidade de seu aluno, a eternidade de seu ouvinte. O que ele ensina ao seu aluno poderá ajudá-lo a lhe encaminhar bem para o céu ou lhe desencaminhá-lo para o inferno. Não é à toa que Tiago diz no capítulo 3 de sua carta que os mestres serão, diante de Deus, tratados com maior rigor. Justamente por quê? Porque nós somos discipuladores. Se somos bons ou maus discipuladores, cada um de nós responda diante de Deus
acerca disso. Eu cito, finalmente, para concluir esse ponto, uma fala do pregador inglês do século XIX, Charles Spurgeon, uma frase muito conhecida, quando Spurgeon disse: a Bíblia, toda a Bíblia, nada além da Bíblia, é a verdadeira religião da Igreja de Cristo. Assim, agora digo eu, assim sendo, mais Bíblia e menos axologia. Que nós, enquanto ensinadores da palavra de Deus, tenhamos muito mais expressões como está escrito. A Bíblia diz que, como os profetas do Antigo Testamento diziam, assim diz o Senhor, que essas sejam as expressões mais corriqueiras em nosso linguajar, do que expressões como eu acho que, eu penso que, minha opinião que. Peraí, é escola bíblica dominical. O que é que a Bíblia diz acerca disso? E nós temos que entender, irmãos, ainda para concluir esse ponto, que o nosso povo está cada vez mais bem instruído. As faculdades teológicas, os seminários, os cursos, ainda mais agora com essa pandemia, que diz o ditado, há males que vêm para o bem, é um mal, mas que trouxe um bem, não é? Houve aí um boom, uma explosão exponencial, de um crescimento exponencial de cursos bíblicos e teológicos oferecidos na internet, como esse que estamos participando aqui agora. As pessoas estão cada vez mais bem instruídas, mais bem ensinadas, culturalmente bem formadas. As mulheres que antigamente ficavam só em casa cuidando dos meninos, enquanto o marido saía para trabalhar, não, elas não estão mais querendo isso, não. Elas estão fazendo curso técnico, estão fazendo faculdade, estão estudando. Os jovens estão indo para as faculdades, estão lendo, estão pesquisando. O mercado editorial evangélico no Brasil tem se mantido muito firme, inclusive tem colaborado muito para uma estabilidade no mercado editorial. O povo evangélico consome muito Bíblia, revista de EBD, periódicos, livros teológicos, especialmente os jovens. Então, irmão, professor meia-boca que vai para diante de uma classe para ficar só eu acho que, eu penso que, minha opinião, e nada de Bíblia, ele não vai durar muito tempo, não. Ele não vai durar muito tempo, não. Os alunos vão se desestimular, a classe vai definhar, o povo não vai ter interesse. Por quê? Porque o povo quer ser alimentado com a palavra. E se não vê um bom doutrinador no seu professor, porque o professor é um doutrinador, é um ensinador sistemático da Bíblia Sagrada, vai procurar em outro canto. As pessoas se queixam muito, porque o culto virtual da nossa igreja tem pouca assistência. Por que será? Além da conexão, que muitas vezes não é boa, da qualidade de transmissão que não é boa, muitas vezes o conteúdo também não é bom. E a gente tem que ver isso, né? Com essa possibilidade hoje de você migrar entre várias igrejas, visitar vários cultos ao mesmo tempo em uma única noite, sem precisar sair de casa, nós temos que repensar a qualidade do nosso culto, a qualidade dos nossos hinos, a qualidade da nossa pregação, a qualidade das nossas aulas. Senão os alunos vão migrar mesmo. Eles entram na minha aula, não veem um conteúdo relevante, vão sair e vão procurar. Porque nesse momento, enquanto nós estamos aqui, tem gente dando aula ao vivo no Instagram, tem gente dando aula ao vivo no Facebook, tem gente dando aula ao vivo no YouTube. Então, se nós não tivermos conteúdo de qualidade, as pessoas vão procurar em outros lugares por esses conteúdos. Professor de escola dominical, Biblifixe. Segundo erro a evitar, que eu menciono aqui na página 76, é contentar-se na ignorância. É o professor, a professora, o ensinador, o pregador, que constrói monumentos à ignorância, que exalta a ignorância. O apóstolo Paulo, reiteradas vezes, doutrinou as igrejas contra a ignorância. Por exemplo, o texto sobre os dons espirituais, 1 Coríntios 12:1, como é que Paulo começa? Paulo começa dizendo assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Ou seja, eu não quero que vocês continuem na ignorância, no desconhecimento acerca dessa matéria. Por isso, a partir de agora, vou doutrinar vocês. Paulo gasta 3 capítulos, 1 Coríntios 12, 13 e 14, só para instruir a igreja sobre dons espirituais. Quando a gente vai para 1 Tessalonicenses 4,13, Paulo usa a semelhante expressão. Quanto aos que morreram em Cristo, ou os que dormem, não quero que vocês sejam ignorantes acerca do estado intermediário dos mortos em Cristo. Aí Paulo começa a ensinar ali a matéria sobre o arrebatamento da igreja. A escatologia é um tema predominante na primeira e na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses.
Então, veja, Paulo não queria que a igreja de Cristo se aferrasse, se apegasse à ignorância. E porque ele não queria, ele ofereceu o quê? Ensino. Irmãos, nós não podemos prestigiar a ignorância. Veja Pedro, mesmo não sendo um doutor como Paulo era, não tendo instrução acadêmica como Paulo teve, não tendo cabedal político, filosófico, cultural, teológico como Paulo tinha, embora tenha sido forjado nas praias da Galileia, sendo um humilde pescador, mas mesmo em sua simplicidade, Pedro também valorizou o conhecimento bíblico e teológico. Aliás, é uma frase que nós, professores de escola dominical, conhecemos e gostamos muito, e é o lema da nossa escola dominical, é aquele texto de Pedro, na segunda carta, capítulo 3, versículo 18, quando Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sempre cito uma frase bem humorada do pastor Elienay Cabral, que disse que crente que só cresce na graça fica engraçado. E é verdade mesmo, né? O crente que só prestigia a graça, ele fica engraçado. É aquele crente do rodopio, do manto, do refly, que vive subindo os bancos da igreja, fazendo aviãozinho. É uma benção, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas é engraçado, porque só cresceu na graça. Quando você cresce com conhecimento, você equilibra. Paulo nos chama a crescer equilibradamente, lá na carta aos Efésios, capítulo 4, Paulo diz crescendo em tudo. Crescendo em tudo, porque o corpo que só cresce a cabeça fica deficiente. O corpo que só cresce os braços é um corpo deficiente, é um corpo doente, é uma anomalia. O processo normal de crescimento do corpo é um crescimento proporcional de todos os membros do corpo. Muitos crentes estão crescendo apenas em uma área de sua vida, mas isso não é crescimento saudável, isso é crescimento deficiente. Isso é anomalia. Deus quer que nós cresçamos em tudo, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Deus ele deseja que nós vivamos, como o próprio Jesus disse, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida completa, e não uma vida cheia de deficiências. É Pedro também que na sua segunda carta, capítulo 1, ele chama a igreja. Ele diz, olha, a fé que você já tem, deixe-me até pegar esse texto aqui, que é um texto muito bonito de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, vou ler aqui na versão Almeida Revista e Corrigida. Olha o que Pedro diz sobre o progresso, o crescimento que se faz necessário na vida cristã. Pedro diz assim, olha, capítulo 1, versículo 5 da segunda carta de Pedro. Ele diz, vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, esforço, dedicação, atenção, acrescentai. Aí ele começa aqui, olha, acrescentai, coloquem, incluam dentro da vossa fé que você já tem. Paulo chama a fé de a porta de entrada para desfrutarmos as graças da salvação. A fé que você já tem, que é o ponto de partida para a caminhada com Deus, acrescentem a virtude. A palavra virtude aqui no texto grego quer dizer excelência moral. Sejam excelentes na vossa moralidade. Jesus já havia dito algo semelhante, quando ele disse, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês poderão ver o reino de Deus. Acrescentem virtude. E depois de acrescentar virtude, acrescentem o quê? Conhecimento, ciência. Olha aqui Pedro, antes mesmo do capítulo 3, versículo 18, já no capítulo 1, Pedro nos chama. Acrescentem a fé que vocês têm, excelência moral. A excelência moral, acrescentem o quê? Conhecimento. E depois ele segue. Acrescentem temperança, paciência ou perseverança, amor fraternal, caridade, piedade. Mas veja o que ele diz, acrescentem conhecimento. Irmãos, nós não podemos ficar na ignorância. O professor não pode, irmãos, construir monumentos à ignorância. Não, porque meu negócio é só a Bíblia. Eu não quero saber de livro, não quero saber de curso, não quero saber de teologia. Isso é ignorância, irmão. E tem deles que dizem, olha, e tem mais. Eu só gosto da Bíblia, essa versão antigona aqui. Tem que ter Almeida Revista e Corrigida. Ou então Almeida Corrigida e Fiel. Essas outras versões aí que esse povo inventa é tudo coisa de homem. Parece até que foi Deus assim que enviou um querubim ungido do céu e entregou a João Ferreira de Almeida a tradução de Almeida, né? Parece que também não é coisa de homem, Almeida Revista Corrigida. Parece até que Paulo, Pedro, João escreveram na versão Almeida Revista Corrigida. Parece até que Isaías, Jeremias, eles escreveram tudo já em português na versão Almeida Revista Corrigida. O professor não tem que ter preconceito com tradução bíblica, irmão. Não pode ter preconceito.
Eu sempre tenho aconselhado o professor, ele tem que ler, se munir do maior volume de versões, traduções possíveis. Inclusive, tanto quanto possível, buscar conhecer as línguas originais bíblicas, o hebraico, o grego, né? Não é fácil para quem não teve uma formação a nível escolar, para quem não concluiu o ensino médio, para quem não é muito bom de gramática de língua portuguesa. É um desafio muito grande você estudar as línguas originais, mas, na medida do possível, fazer um esforço, é o que Pedro diz, pondo nisso toda a vossa diligência. Jesus disse que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, de todo o nosso entendimento. Irmãos, se os cientistas mundanos, os cientistas ateus, agnósticos, descrentes, fazem coisas tão lindas, tão maravilhosas para desfruto da humanidade, por que nós, crentes servos de Deus, que temos o Espírito Santo dentro de nós, não conseguimos fazer um mínimo esforço para aprender as regras mais básicas da hermenêutica e da exegese? Por que nós não colocamos um mínimo esforço para ler uma tradução diferente, um Almeida atualizado, uma nova Almeida atualizada, uma King James, uma NVI, uma NVT? Por que a gente acha essas coisas tão complicadas? Por que a gente acha complicado um comentário bíblico, um dicionário, uma enciclopédia, uma teologia sistemática? Por que essas coisas são tão complicadas para a gente? Os ímpios constroem prédios que duram 50, 100 anos, nave espacial. Vocês viram agora, entre semana passada e essa semana, dois grandes aí empresários, magnatas no mundo, enviaram foguetes para o espaço. E são homens que não têm temor a Deus, que não são convertidos, que não conhecem a Cristo. Olha, mandaram nave espacial, irmãos. O povo agora fazendo turismo no espaço. Se eles conseguem fazer isso, por que é que você, crente em Jesus, cheio do Espírito Santo, não consegue sequer ler e interpretar um texto bíblico? Senão por pura preguiça, negligência e desinteresse. Essa é a única resposta. Então não adianta ficar justificando a ignorância, construindo monumentos à ignorância. O povo de Deus, irmãos, vejam os judeus. Deus abençoou os judeus com a Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro judeu. A maioria dos escritores de livros bíblicos são judeus, com exceção, muito possivelmente, de Lucas, autor do evangelho que leva o seu nome, de Atos, que era um gentil, mas todos os demais eram judeus. Judeus que viveram debaixo da lei de Moisés do Antigo Testamento, judeus que viveram sob a luz do Evangelho de Cristo, da graça da cruz do Novo Testamento. Mas olha como esses homens foram profícuos na produção literária. Homens que leram seu tempo, discerniram seu tempo e escreveram. Se Deus fosse contra a literatura, se Deus fosse contra livros, ele não nos teria dado 66 livros. O Deus que nos deu 66 livros, ele gosta de livros. Ele quer que a gente leia, ele quer que a gente se alfabetize. Não dá para admitir, irmãos, como é que pode hoje, com tanta facilidade, além das escolas públicas, ensino de jovens e adultos, você ainda tem aí o YouTube hoje, que você entra, você faz faculdade hoje, autodidaticamente, você se forma através do YouTube. Por que as pessoas hoje têm tanta dificuldade para aprender a ler e escrever? Aí é isso que eu não entendo. A pessoa tem internet em casa, tem um computador, tem um Smart TV, tem um celular na mão, mas não aprendeu a ler ainda e a escrever, né? Aí depois vai para a sala de aula, vai para a igreja, vai para o culto à noite, casa cheia, para cantar. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não fala bonito, mas Deus escolheu. Esses hinos que muitas vezes são, na verdade, eles têm aparência de piedade, mas são hinos que declamam a ignorância. Parece que Deus só usa feio, Deus só usa ignorante, Deus só usa analfabeto. Nós temos que parar com essa cantoria, irmãos. Nós temos que estimular nosso povo ao crescimento bíblico, teológico, cultural. O cristianismo muito cooperou com o desenvolvimento dos direitos humanos, o desenvolvimento da ciência, o progresso da ciência. Cristianismo não é anti-intelectual, não, irmãos. Se nós pentecostais já tivemos problema nas 5 primeiras décadas de pentecostalismo brasileiro, isso foi um problema já solucionado, já superado, já não traduz mais a nossa realidade. Olha quantas editoras pentecostais, quantos livros, quantos autores, quantos teólogos, quantos seminários, quantas faculdades. Nós estamos vivendo um tempo já predito lá no livro de Daniel, a ciência se multiplicará e nós não podemos ficar aquém, nós não podemos ficar para trás nessa escalada. Nós temos que acompanhar o progresso da ciência. Nós temos que acompanhar o progresso da cultura. Nós temos que avançar também. A vontade de Deus para nós é que a gente cresça em tudo.
Olha o que Deus disse, o mandato cultural dado a Adão lá no Éden. Cresça, multiplique, povoe a terra, sujeite e domine sobre ela. Deus não deu enxada para Adão capinar, Deus não deu foice para ele derrubar mato, não. Deus deu sabedoria, inteligência. As ferramentas que ele tinha que construir era Adão. Deus deu paraíso, Deus deu a terra para Adão governar e uma companheira. Mas as ferramentas de trabalho e o próprio trabalho era Adão quem teria que executar. Então nós não podemos, irmãos, ficar prestigiando a ignorância. A Bíblia não prestigia. Olha outro texto bíblico que é também lema da nossa escola dominical. Aquele texto de Oséias. O meu povo é destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. E também Oséias, ele nos convida dizendo, cresçamos ou conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A ignorância mata. Eu até digo aqui, inclusive, irmãos, olha, na página 77 do meu livro, ainda nesse ponto, eu digo, citando, né, dizendo que antigamente bastava dizer a letra mata para desencorajar muita gente de estudar a Bíblia Sagrada e a teologia, né? Quem não lembra dessa história antiga, né? A letra mata. Pronto, essa é a desculpa do preguiçoso, do ignorante. Mas nós já aprendemos que a letra que mata, segundo Paulo, é a letra da lei mosaica, em suas ordenanças frias, que ordenavam morte aos transgressores da lei. A lei trouxe condenação, mas o evangelho trouxe salvação. É isso que Paulo está argumentando, simplesmente em outras palavras. Inclusive, digo eu, o evangelho salva-nos da ignorância também, não é só do pecado, não. Viu, irmãos? Se quiser, escreva isso, tome nota e compartilhe onde você quiser. O evangelho nos salva não só do pecado, mas também da ignorância. Foi Paulo quem disse. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Pleno conhecimento. A palavra grega é uma só, mas que se traduz por duas em português. Epignosis. Ep, superior, acima. Gnosis, conhecimento. Conhecimento superior, conhecimento mais elevado, conhecimento correto, conhecimento pleno. Deus não quer só a nossa salvação. Se Deus só quisesse que fôssemos salvos, não precisava nem ter dado pastores, não precisava nem ter dado mestres, não precisava nem ter dado profetas à igreja. Bastava que Deus tivesse dado apenas o ministério de evangelista, pronto. Então, logo a gente se convertesse ao evangelho, Deus deveria nos arrebatar, Deus deveria nos trasladar, ou então nos matar. Para quê a gente continuar vivo? Do que mais a gente precisa além da salvação? Se nós já fomos salvos lá atrás e continuamos vivos, e se Deus deu à igreja muitos ministérios, inclusive o ministério de mestre, de professor, de doutrinador, de ensinador, é porque Deus tem interesse não apenas em nossa salvação, mas em que progridamos, tenhamos progresso, crescimento, avanço na vida espiritual. Jesus disse que a vida eterna, lá em João 17, Jesus disse, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, ó Pai, e também a mim a quem enviastes. A vida eterna não é só a salvação, pela graça recebida por meio da fé. A vida eterna é conhecer a Deus, saber quem Ele é, viver para Ele, louvá-lo, adorá-lo, bendizê-lo. Então, nós não podemos sustentar a ignorância. O professor de escola dominical, pregador, ensinador, obreiro, pastor, precisa promover o conhecimento. É claro, irmãos, que a gente precisa saber as fontes que pesquisa, quem são os nossos referenciais, quem são os nossos mentores espirituais. É óbvio, a gente também não pode fazer qualquer pessoa por aí um mestre nosso, tomar qualquer teólogo como referência, porque tem teologia boa e tem teologia ruim. Isso não é nenhuma novidade, isso sempre foi assim. Sempre foi assim, desde a época dos profetas tinha os falsos e tinha os verdadeiros. Na época dos apóstolos tinha os falsos e tinha os verdadeiros, não é nenhuma novidade. Você falar de maus teólogos, de teologia ruim, não é nenhuma novidade. Isso sempre foi assim. Como dizia Salomão, nada novo debaixo do sol. Mas o que é que você faz? Você vai renunciar à teologia por conta de teólogos ruins? Não, eu vou renunciar aos teólogos ruins. Eu vou renunciar à teologia liberal, que relativiza a autoridade das escrituras, que barganha e rejeita a inerrância, a infalibilidade das escrituras, que relativiza a encarnação literal de Jesus Cristo, Filho de Deus, como um milagre.
que descrê da ressurreição corpórea de nosso Senhor Jesus Cristo, do arrebatamento da igreja, que trata tudo isso como utopia, eu vou rejeitar os teólogos liberais, mas não a teologia propriamente. Eu vou rejeitar o cessacionismo. Quem prega o cessacionismo, que diz que os dons cessaram, eu vou rejeitar isso, mas não vou rejeitar a boa teologia, porque tem bons teólogos pentecostais escrevendo, produzindo, ensinando, fazendo exegese hermenêutica, produzindo material de qualidade. Então, o que eu tenho que fazer é o quê? É filtrar, é discernir, é ter a maturidade e o discernimento. Como dizia a sabedoria popular antiga, nossos pais diziam que aquilo que não presta, você pega e coloca dentro do saco furado, deixa cair pelo caminho. E aquilo que é bom, você coloca dentro do sacozinho íntegro, inteiro, e leva e guarda para você. Paulo nos dá essa regra, irmãos, escrevendo aos Tessalonicenses. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o que for bom. Por quê? Porque Paulo já tinha percebido desde o seu tempo que existiam falsas profecias. Existiam falsos profetas. O que é que se faz? Rejeita todas as profecias? Não. Examinem tudo e retenham o que for bom. Esse é o princípio válido para todo educador cristão. O que eu tenho que fazer não é deixar de comprar livro porque tem autor ruim escrevendo. O que eu tenho que deixar não é de fazer teologia porque tem teólogos ruins, cursos ruins, seminários ruins. Não. O que eu tenho que fazer é filtrar, é selecionar as minhas companhias. Aqueles que vão ser meus mentores espirituais, ainda que à distância, talvez até já tenham morrido, mas que serão meus grandes influenciadores por meio do legado que eles deixaram, do que eles escreveram. Então, você precisa discernir isso. Se você tem dúvida, o que é que você faz? Procura uma pessoa experiente, uma pessoa veterana, um amigo que você conhece, um servo de Deus, uma serva de Deus que tem experiência, e consulta, ô irmão, o que é que você acha desse livro? O que é que você acha dessa Bíblia de estudo? O que é que você acha dessa teologia sistemática? O que é que você acha dessa faculdade, desse curso? Você tem algum conhecimento? Você já leu, tal? E aí você vai pedindo orientações a pessoas mais experientes. Mas não é descartar tudo, não é jogar fora tudo. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Lá na segunda carta, capítulo 4, versículo 13, Paulo já estava no corredor da morte para ser decapitado pela espada de Nero. Mas Paulo escreve a sua última carta a Timóteo dizendo: venha me ver depressa e quando vier, traga a capa que deixei em Trode na casa de Carpo e os meus livros, especialmente os meus pergaminhos. Irmãos, o que é que quer Paulo, já idoso, o próprio Paulo se identifica como velho, o que é que quer Paulo, idoso, velho, no corredor da morte? Ele mesmo já sabia que ia morrer, porque ele mesmo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já estou sendo entregue como oferta de libação. Ele já sabia que ia morrer, que não tinha muito mais o que fazer. Mas o que é que quer esse Paulo ainda, dizendo para Timóteo: traga os meus livros, em especial os meus pergaminhos? Por quê? Porque Paulo entendia que a gente só para de aprender quando morre. Enquanto está vivo, no último minuto, sentado na cadeira elétrica para ser eletrocutado e morto, ali ainda você tem algo a aprender. A gente só para de aprender quando morre. Enquanto tiver vida, o coração estiver pulsando, tiver vista, tiver audição, a gente está aprendendo sempre. Então, meus irmãos, corrijamos o erro da ignorância. Pelo amor de Deus, não sejamos anti-intelectuais, não sejamos contrários ao progresso da ciência, não sejamos contrários à teologia. O querido pastor que me assiste aí agora, não fique privando os membros de sua igreja de fazerem teologia, de estudarem. Pelo contrário, leva um bom curso de teologia para a sua igreja. E nós temos boas faculdades e bons seminários teológicos, irmãos. Viu? De linha pentecostal, vários. Você tem CETADEB, IBAD, IBADEP, você tem ETAD, inclusive o novo currículo da ETAD agora, modéstia à parte, leva alguns materiais que eu escrevi para eles, mas você tem muitos, além de cursos locais desenvolvidos pelas igrejas regionalmente. Então, o que você tem que fazer é oferecer comida de qualidade e não deixar o povo com fome. Ah, porque fizeram uma comida estragada por aí, está todo mundo passando mal, o que é que você vai fazer? Vai deixar de dar de comer ao seu povo? Não. Você vai deixar o Masterchef ruim para lá. Ó, vá cozinhar da casa do capeta. Na minha igreja não venha, não. Na minha igreja tem cozinheiro bom, tem Masterchef bom, já alimentando o povo. É assim que tem que ser. Mas não pode deixar o povo com fome. Terceiro e último equívoco, irmãos, que nós precisamos corrigir. Como disse, poderíamos elencar 30 ou 300, mas serão apenas 3 aqui que estaremos falando hoje. Bem, eu já disse que nós não podemos abusar do achismo. Segundo, não podemos nos contentar com a ignorância. Terceiro e último erro a se evitar no estudo e ensino,
a superficialidade travestida de espiritualidade. Irmãos, o ensino ele tem que ser simples, mas simplicidade não é sinônima de superficialidade. Assim como profundidade não é sinônima de linguagem rebuscada, difícil, complexa, complicada, não. Porque tem muito professor também que acha que ser profundo é ser difícil. É abusar é chegar diante da classe e ficar rotando hebraico, grego o tempo inteiro, sem ter um uso didático daquelas palavras ou expressões. Né? Isso é exibicionismo, isso é orgulho, isso é pedantismo. Muitas vezes é a pessoa que não tem nem especialidade naquelas línguas, mas que aprendeu uma frasezinha, 2 palavras, aí chega, fica rotando, só para quê? Para impressionar os alunos. Mas como dizia Howard Hendricks no seu livro Ensinando para Transformar Vidas, já é um clássico da educação cristã no mundo, Howard Hendricks disse muito bem que o nosso dever não é só causar impressão. O nosso dever é ensinar para transformar os nossos alunos. E a palavra de Deus é que tem esse poder para transformar. Mesmo quando citamos expressões das línguas originais bíblicas, e não há nenhum problema quanto a isso, nós devemos fazer isso didaticamente, com o intuito de ensinar, de explicar, de ilustrar. Quando eu digo, por exemplo, que não é só o pastor da igreja que doutrina a igreja, mas o professor da escola dominical também doutrina a igreja, eu recorro à língua grega para explicar. Eu digo, olha, a palavra doutrina é didaquê, ensino, instrução, normativa, sistemática. Não é só o pastor que traz o ensino sistemático, organizado, o dogma cristão, a doutrina cristã. O professor também. O professor, no domingo de manhã, ele está doutrinando a sua classe. Não confunda doutrina com usos e costumes. Eu não tenho nenhum problema. O pastor fique muito à vontade para ensinar usos e costumes. A minha preocupação é ensinar a doutrina. Quando você fala sobre arrebatamento da igreja, isso é doutrina. A doutrina das últimas coisas, escatologia. Quando você prega salvação em Cristo crucificado, isso é doutrina. Soteriologia, doutrina da salvação. Se o pregador não pode doutrinar, se o professor não pode doutrinar, então eles não podem fazer uso da palavra no culto. Porque quando fazemos uso da palavra para pregar ou ensinar, via de regra será doutrina, ensino bíblico. Quer dizer, o bom pregador, o bom ensinador, né? Porque tem muita gente pregando coisa que não tem nada a ver com doutrina bíblica por aí, né? Os teólogos da prosperidade, pregadores coach, sensacionalistas, emocionalistas, esses aí não estão pregando doutrina nenhuma, né? Só vícios de linguagem, jargões, clichês batidos, que não são capazes de transformar a vida de ninguém. Mas o verdadeiro pregador, o professor, ele está expondo o quê? Didaquê, doutrina. Não à toa a palavra para mestres, lá em Efésios 4:11, nos 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a palavra para mestre lá na língua grega é a palavra didáscalos, que significa literalmente professores. A palavra didáscalos tem a mesma raiz da palavra didaquê, que é doutrina em português. E tem a mesma raiz da palavra didática, que falamos em português. O professor é um didáscalos, que didaticamente ensina o didaquê, ensina a doutrina. Então, veja, eu faço uso de palavras da língua grega para explicar ao meu aluno um argumento que eu trouxe para ele. Mas não é só para ficar exibindo. Não é só para ficar didáscalos, paz do Senhor, eu sou didáscalos. Ah, mas o que é isso? Não sei. É porque eu achei bonito ouvir alguém falar. Pelo amor de Deus, isso é pedantismo. Então, o professor da escola dominical, ele precisa ser simples e, ao mesmo tempo, profundo. Não pode ser nem superficial, nem rebuscado, nem pedante, nem soberbo diante de sua classe. Eu digo aqui na página 77, alguns querem justificar sua antipatia, seu sentimento frio, seu mau desejo, sua má vontade pelo estudo bíblico e teológico, usando um falso discurso de espiritualidade. Veja se você já ouviu uma frase assim, olha: não preciso de teologia. Meu negócio é joelhogia. Aí nessa hora ele bate assim nos joelhos e diz: meu negócio é joelhogia. Você já ouviu essa frase? Você já ouviu alguém dizer isso? Ou sabe de alguém que já ouviu isso?
Pois é, o que é isso? É superficialidade travestida de espiritualidade. É gente que quer parecer espiritual, mas na verdade é apenas superficial. O professor não pode ser assim. O professor não pode ter esse discurso contrário à teologia, contrário ao estudo, à pesquisa, à investigação, ao conhecimento. Muitos que dizem meu negócio é joelhogia, dizem isso como se os joelhos substituíssem o cérebro. Ou como se a teologia fosse em si mesma contrária às boas práticas devocionais. A teologia esfria crente. Teologia ruim. Teologia mal feita. Teologia mal pesquisada, mal estudada. Não só esfria, como mata. Veja a teologia liberal, por exemplo, aliada à teologia cessacionista, o que fizeram com a igreja na Europa. Esfriaram e mataram. Teologia liberal e teologia cessacionista de mãos dadas esfriaram e mataram a igreja na Europa. Mas o problema não é da teologia, do estudo acerca de Deus. O problema é da má teologia, ou do estudo mal feito da teologia, de referenciais ruins tomados para o estudo da teologia. A teologia bem feita, ela é como lenha para a fogueira. Ela ajuda o fogo a se manter aceso. Irmãos, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu pesquiso, mais o meu coração se inflama, mais a minha alma se aquece, mais eu glorifico a Deus, mais eu louvo a Deus, mais eu adoro a Deus. Conhecer a Deus é uma coisa linda, é por isso que Oséias disse, conheçamos e prossigamos, não precisa ter medo, não. Pode buscar mais, pode desejar mais, apenas esteja certo de que está bem orientado no seu caminho. Olha Paulo, como ele mesmo se identifica doutor dos gentios. Será que algum de nós hoje pode dizer que é mais pentecostal do que Paulo? É mais ungido do que Paulo? Ele mesmo disse à igreja de Corinto, eu falo mais em línguas que todos vós. Olha os milagres que o Espírito Santo operou através de Paulo. Será que alguém hoje pode dizer que é mais espiritual do que Paulo? Mas olha a cultura que aquele homem tinha. Olha o conhecimento que aquele homem tinha. Olha a profundidade que aquele homem tinha. Alguns de seus escritos continuam sendo, inclusive, hoje, matéria de debate entre as maiores mentes, os grandes mestres da teologia. O que mostra que Paulo continua hoje, a despeito de 12 mil anos de cristianismo e de tanto conhecimento produzido, tanta faculdade, tanto livro, Paulo ainda continua à frente dos maiores mestres do nosso tempo. Grandes doutrinas do cristianismo foram desenvolvidas pelo apóstolo Paulo. Pedro foi uma bênção, sim, um homem simples. Um homem simples. Mas devido à sua própria limitação cultural, ficou também limitado ao território de Israel, fazendo poucas pontes com os gentios, como no caso lá de Cesareia. Paulo não, Paulo, devido também sua formação, seu conhecimento, sua experiência de mundo, foi um homem viajado. Saiu da Ásia, foi para a Europa, escreveu muito mais que Pedro, deixou um grande legado. E aqui, claro, não estou dizendo que Paulo é maior que Pedro, não é isso, essa briga. O próprio Paulo a rejeitou no seu tempo, dizendo, uns dizem que é de Pedro, outros que é de Paulo. Isso aí é tudo besteira. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que se você buscar, se você pedir mais, se você desejar mais, Deus também vai lhe dar mais e vai levar você a lugares mais distantes e mais longe. Deus vai lhe dar mais recursos para você servir mais. Não podemos nos contentar com a superficialidade. Os joelhos foram dados por Deus, tanto quanto o nosso cérebro. Tanto quanto o nosso cérebro foram dados por Deus. Então vamos orar sim, joelhogia sim, mas teologia também. É como já diziam os antigos. É luz na mente e fogo no coração. O mesmo fogo que queima aqui produz luz aqui para cima, né? Porque são propriedades do fogo. Queimar e iluminar. E aí eu digo aqui, já caminhando para o fim, unção e instrução devem andar juntas no ministério de um bom expositor da palavra. Na página 78 eu digo, não precisamos cometer suicídio intelectual para poder servir a Deus, negando a inteligência, negando a razão. Irmãos, nós não somos racionalistas, mas somos racionais.
Nós não podemos trocar a fé pela razão, pelo abuso da razão. Querer submeter a fé à razão. Querer fazer da razão uma deusa para nós. Esse é o problema do racionalista. Ele não crê em nada. Ele só crê na matéria, na energia. Ele só crê naquilo que pode ser provado em laboratório, em tubos de ensaio. Isso não é ser racional, isso é ser racionalista. É endeusar o conhecimento científico empírico. Isso nós rejeitamos. Queremos o conhecimento, queremos a razão, mas de modo algum poderemos trair a nossa fé em Deus. Mas, por outro lado, nós também não precisamos cometer suicídio intelectual, renunciar à inteligência, à cognição, às faculdades que Deus mesmo nos deu para podermos servir a Deus e amar a Deus. Não, Jesus não quer isso, não. Jesus mesmo ratificou o que estava dito na lei de Moisés. Nós devemos amar a Deus de todo o coração, mas também de todo o entendimento. Eu digo, irmãos, que o Espírito Santo quer fazer do nosso coração um altar, quer fazer da nossa boca um púlpito e quer fazer da nossa mente um gabinete. Altar, aqui, olha, consagrado a Deus, dedicado a Deus. Púlpito, para, através de nossa boca, testemunhar de Cristo ao mundo inteiro. E gabinete, para aqui, no nosso intelecto, na nossa mente, concatenar ideias, planos e projetos, desenvolver com sabedoria divina, porque o Espírito Santo é Deus, indo nas profundezas do Pai e trazendo conhecimento elevado para nós. Para quê? Para nós servirmos a Deus e a humanidade com excelência. Deus nos deu cérebro e espera que façamos bom uso dele para servirmos mais e melhor ao nosso próximo e prestarmos adoração completa ao Senhor. Como disse Davi no Salmo 103, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E isso inclui o nosso intelecto. Não é só nossa boca, não é só nossos braços que se erguem para adorar. Nosso intelecto, tudo que há em mim, espírito, alma e corpo, tudo que há em mim, emoção, razão e vontade, tudo que há em mim, exalte a Deus, fale bem do Senhor, bendiga o seu santo nome. Então, meu caro professor, minha cara professora, pregador, obreiro, ministro da palavra de Deus, evitemos esses 3 erros. A axiologia, contentar-nos com a ignorância e a superficialidade travestida, que se aparenta de espiritualidade. A espiritualidade deve se revestir de conhecimento correto, adequado, pleno. E aí eu findo, já chamando o pastor André Moreira, eu findo com as palavras muito pertinentes do nosso saudoso, querido pastor Antônio Gilberto. Tem uma frase do pastor Antônio Gilberto no seu livro Manual da Escola Dominical, está aqui bem do meu lado. Manual da Escola Dominical, pastor Antônio Gilberto, ele diz, quer dizer, eu agora não lembro exatamente, peço perdão, não lembro exatamente se foi no Manual da Escola Dominical ou se foi na Teologia Sistemática, aquela da capinha branca da CPAD. Se não foi em uma obra, em outra. Quem desejar, depois eu posso passar a referência, até porque eu tenho essa referência anotada. Mas o pastor Antônio Gilberto, ele diz que Deus tem predileção por uma mente treinada quando santificada. Olha aí, Deus tem predileção, Deus tem preferência, Deus tem prazer, Deus tem gosto em usar uma mente treinada intelectualmente, teologicamente, culturalmente, quando santificada. Então, nós não temos que, em nome da santidade, renunciar à intelectualidade. O que nós temos que fazer é aliar bem as duas coisas, porque, afinal de contas, é Deus quem deseja o nosso progresso intelectual e também o nosso progresso espiritual. Que Deus abençoe os irmãos. Eu peço ao pastor André agora permissão para rapidinho fazer uma propagandazinha dos meus livros. Esse que usamos como base para esse nosso estudo. Reflexões contundentes sobre Escola Bíblica Dominical. Versão revisada e ampliada. 137 páginas e 20 capítulos para abençoar a sua vida. E aqui, pastor André, eu aproveito para fazer uma promoção, viu? Aproveito para fazer uma promoção. Esse livro custa R$30. Vai sair com frete grátis para qualquer irmão que desejar adquiri-lo. Esse livro também é de minha autoria, A Mensagem da Cruz, foi o primeiro.
A Mensagem da Cruz, o amor que nos redimiu da ira, uma exposição doutrinária e também apaixonada da mais sublime mensagem das Escrituras Sagradas. O amor que nos redimiu da ira. São 178 páginas para abençoar a sua vida. Esse livro custa R$30. Promocionalmente também vai sair para qualquer dos irmãos que desejar, frete gratuito para todo o Brasil. Biblifique-se, formando uma geração da palavra. Esse livro é um livro de bibliologia prática. Eu falo um pouco sobre quanto sangue, suor e lágrima foram derramados para que o livro de Deus chegasse às nossas mãos. Aqui eu falo sobre a importância de crer, ler, crer e praticar a palavra de Deus. Trago muitas instruções sobre como ter uma experiência mais enriquecedora de leitura e estudo da Bíblia Sagrada. Falo da importância de crer na Bíblia Sagrada contra o liberalismo teológico, crer na Bíblia Sagrada contra o ateísmo, crer na Bíblia Sagrada contra o cessacionismo e outros temas mais muito importantes. E o livro Poder, Poder Pentecostal. Sim, o Biblifixe custa R$25, frete e graça também para quem desejar, os irmãos que estão acompanhando aí a transmissão. Poder, Poder Pentecostal, reafirmando nossa doutrina e experiência à luz das Escrituras. Pastor José Gonçalves, do estado do Piauí, me deu a honra de prefaciar este livro. Neste livro eu trago uma exposição breve e, no entanto, a modéstia à parte, bem desenvolvida, bíblica e teologicamente, das principais doutrinas que nós pentecostais cremos, pregamos e vivemos. Tem um capítulo aqui que é um dos meus capítulos preferidos. Eu vou até aqui dizer justamente o título desse capítulo, que é um capítulo sobre profecia. O capítulo 10. O título desse capítulo, pastor Caramuru Afonso, é um jargão que a gente vê com muita frequência no meio pentecostal. Levante a mão que eu vou profetizar. Quem nunca ouviu esse jargão, quem nunca ouviu esse clichê? É justamente o título do meu capítulo 10 desse livro. Mas aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou discorrer sobre o que é verdadeiramente o dom de profecia, tão banalizado. Não é só entre os neopentecostais, é entre nós pentecostais também, lamentavelmente. Creio na contemporaneidade de todos, sem exceção, todos os dons ministeriais, dons de serviço e dons espirituais, todos, sem nenhuma exceção. Até no dom de apóstolo, eu creio na contemporaneidade. Agora, o que eu não posso concordar é com o abuso, a carismania, o uso obsessivo e mal feito dos dons espirituais. E aqui eu argumento que esse chavão, esse clichê, levante a mão que eu vou profetizar, ele confunde profecia com desejo. Uma coisa é desejo humano, outra coisa é profecia. Desejar bem é dever de todo crente desejar bem ao seu próximo. Mas profecia é palavra de Deus na boca de alguém para comunicar a outra pessoa ou outras pessoas, e a gente não pode banalizar, não pode dizer que está profetizando se não recebeu uma revelação da parte de Deus para isso. Muito bem, todos esses livros os irmãos poderão adquirir. Atenção, você que está acompanhando a transmissão vai entrar em contato comigo, e você vai dizer, olha, eu acompanhei lá a sua palestra com o pessoal do EBD em Questão, do pastor André Moreira, do pastor Caramuru, e eu quero adquirir os seus livros, qualquer um deles ou todos eles, com frete grátis. E você ainda vai poder pagar no cartão, boleto, depósito, transferência, ou então Pix, pastor Caramuru, porque crente, professor de escola dominical é chique, agora é tudo Pix. Vai um Pix aí, professor Caramuru. E nós temos também, irmãos, olha, o nosso EBD Inteligente. Tá aqui, ó, vocês estão vendo o bannerzinho nosso aqui que nós usamos. Sigam nossa página no Facebook e no Instagram, EBD Inteligente. São páginas alimentadas diariamente, com conteúdo bíblico, teológico, didático, pedagógico, relevante para ajudar você, pastor, superintendente, professor ou aluno vocacionado para o ensino a desenvolver-se e desenvolver a obra de Deus com excelência na sua igreja local. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, pastor André, e devolvo a palavra para o senhor. Se o senhor quiser, eu falo por mais meia hora.
Pastor André? Eu aproveito, alguém aqui perguntou no chat se tem em PDF. Veja bem, todos os meus livros, nós temos eles em formato e-book, sim, em formato digital, para você ler no celular, tablet ou computador. Qualquer um desses livros, no formato digital, custa R$10. Aí você recebe na mesma hora. Apenas o livro Reflexões Contundentes sobre EBD, eu só vou ter ele no formato digital na primeira edição desse livro, com 18 capítulos. A versão revisada e ampliada só no formato impresso, tá bom? Mas eu tenho ele na primeira edição, 18 capítulos, também no formato digital. Qualquer um dos meus livros no formato digital custa apenas R$10, mesma forma de pagamento, você recebe de imediato por e-mail, mas não é em formato PDF, irmãos, viu? Formato PDF é muito fácil de você compartilhar indevidamente, de você piratear, enfim. Então, nós não usamos PDF. É e-book mesmo, é livro digital mesmo, tá bom? É um outro formato que você baixa no celular para ler no celular, tablet ou computador. Pastor André? Amém, graças a Deus. Tive um probleminha aqui, saí e voltei. Pronto. Mas louvado seja Deus, viu, evangelista Tiago? Quero agradecer a Deus pela sua vida.